Oi, boa tarde a todos. A gente vai dar início aos trabalhos de agora à tarde, o Fórum de Debates O Inaudível, o Invisível, a Música. Convido a Márcia Gordinho Cerqueira de Souza. A Márcia é musicoterapeuta, clínica e chefe do setor de musicoterapia da Casa de Gerontologia da Aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Gomes. É cantora do grupo vocal Boca que Usa e vencedora de vários prêmios. Agora convido a Onesir Rosa Borges, psicanalista, membro da LP do Rio de Janeiro, aqui, representante da nossa escola. E o Júlio Diniz, professor da PUC Rio, ensaísta e pesquisador do CNPq. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aos organizadores desta 12ª Ciranda da Psicanálise e Arte, em especial a Tereza Nazar, pelo honroso convite de participar desse evento. Eu não sei se conseguiria atender às expectativas, pois, de certa forma, fui indisciplinado em relação ao tema proposto. Quando eu li o texto do Grotowski, escolhido para a abertura do programa, resolvi que o caminho que eu imaginara teria que ser totalmente alterado. Esta fala entrou literalmente na ciranda e convidou a sonoridade para dançar com a textualidade, a visualidade e a corporeidade. Vou falar um pouco de voz. Vou falar dos griots, que o corretor de texto do Word cisma em mudar para gritos. De questões ligadas à racialidade, aos estranhos estrangeiros, à diáspora, à África Negra, Clementina de Jesus, Ítalo Calvino, Clarice Lispector. A minha fala se chama Canção para Ninar Elefantes ou Uma Ciranda de Vozes. A fala dos griots dispensa mediações. E eu convido Sotigui Kouyaté para abrir esta roda. Não tem som nenhum. Chaque peuple a sa civilisation. Toute organisation avec une discipline est une civilisation. Et tout le monde est sauvage. On est sauvage de ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'il faut l'apprendre. Mama
je suis un griot, avant d'être quoi que ce soit. Et le griot, c'est la mémoire du continent africain. Cette partie de l'Afrique dont j'ai dit, la bibliothèque, et qui est aussi le gardien des traditions et des coutumes, chargé de l'organisation de toutes les cérémonies. On ne devient pas griot, on est né griot. C'est de père en fils. Mais quand je dis griot, il y a aussi les griottes. Il y a les femmes. Elles sont très puissantes. Quand elles sont là, les hommes ferment la bouche. Em dos seus mais significativos contos, Rei à Escuta, Ítalo Calvino cria a personagem de rei que, imóvel em seu trono, se relaciona com seus súditos apenas pelos sons que ele conseguia ouvir. Vivia totalmente isolado, não conversava com ninguém, não entrava em contato com nenhum dos habitantes do seu reino. Cito Calvino. E quando no escuro uma voz de mulher se entrega ao canto, invisível no parapeito de uma janela apagada, eis que de improviso voltam-lhe pensamentos vitais. Seus desejos tornam a encontrar um objeto. Qual? Não aquela canção que deve ter ouvido tantas vezes. Não aquela mulher que você viu, sente-se atraído pela voz enquanto voz, como se oferece ao cantar. Aquela voz certamente vem de uma pessoa única, inimitável, como qualquer pessoa. Porém, uma voz não é uma pessoa. É algo de suspenso no ar, destacado na solidez das coisas. Fecho a citação. A voz como procedimento e intervenção não pode ser vista apenas como suporte ou veículo que transporta fisicamente um conteúdo. A sua materialidade não serve basicamente a uma estrutura arquitetônica que precisa ser montada, desmontada, remontada, para que a verdade ou o lugar de poder do discurso seja revelado. A voz não é uma máquina aprisionável por esquemas substancialistas e reduções que buscam desvelar possíveis essências. Antes de tudo, a voz é a narrativa de si e a sua dobra. Ela não apenas produz em seu polilinguismo as trapaças na e com a língua, nas palavras de Roland Barthes. É ela mesma que passa a ser o enunciado e a enunciação. Jouissance. A voz é o Kama Sutra da canção. Volto ao conto do Calvino. Cito. Contudo, você quer que seja o seu próprio ouvido a perceber aquela voz. Portanto, o que o atrai não é somente uma lembrança ou uma fantasia, mas a vibração de uma garganta de carne. Uma voz significa isso. Existe uma pessoa viva, garganta, tórax, sentimentos, que pressiona no ar essa voz diferente de todas as outras vozes. Uma voz põe em jogo a úvula, a saliva, a infância, a pátina da existência vivida, as intenções da mente, o prazer de dar uma forma própria às ondas sonoras. O que atrai é o prazer que essa voz põe na existência como voz. Mas esse prazer o conduz a imaginar o modo como a pessoa poderia ser diferente de qualquer outra, tanto quanto é diferente a sua voz. Fecho a citação. Antes de tudo, a voz é localizada. Faz parte de um corpo, existe em sua materialidade fisiológica, etnobiológica e cultural. Há uma pessoa viva, com garganta, tórax, úvula e saliva, retomando Calvino, mas que se apresenta num contínuo jogo de máscaras, cobrindo outras vozes com a pátina da existência vivida. A voz se coloca como questão fundamental nas diversas formas artísticas que inventam e potencializam a criação estética, seja pelo viés da sonoridade, seja pelo caminho da escrita, ou pela presença ausente da voz como artifício de desestabilização de sentidos. O sonoro corpo erótico se enuncia incomunicável e indefinível.
Cito Paul Zunthor. Através da voz, a palavra se torna algo exibido e doado, virtualmente erotizado, e também um ato de agressão, uma vontade de conquistar o outro, que a ela se submete pelo simples prazer de ouvir. Fecha a citação. Voltando às imagens que vimos há alguns minutos. Os corpos em Burkina Faso, Senegal, Nigéria ou Angola, por exemplo, parecem reforçar a afirmação de Samora Machel de que, citando, sem dança não há revolução. Ou de Nietzsche, citando, eu só poderia acreditar em um Deus que soubesse dançar. Diante de genocídios que se alastram pelas Áfricas, Ásias e nas Américas, coube ao corpo, banalizado pelo mal e controlado pela produtividade do mercado, romper a série econômica em escala e introduzir com potência erótica a celebração da vida como praxis política. A linearidade da cadeia produtiva entrou na roda, torceu o pescoço, fez vibrar a cintura. Talvez as cenas a que assistimos possam vir a ser, no futuro bem próximo, mais um produto do capitalismo cognitivo na tensão entre direitos humanos e direitos culturais. Totalmente adaptado às demandas das grandes corporações que dominam o circuito produtivo dos bens simbólicos. Na possibilidade de diálogo entre falas atlânticas, cortadas pela fina navalha do Equador, percebemos o quanto os passos dos mestres-sala e os movimentos dos parangolés de Hélio e Sica atravessam e são atravessados pelas polifonias africanas. Difícil falar em cultura afro-brasileira, em tradição ou religião afro-brasileira, separadas ou não por enfim. Como falar de Brasil sem África? As vozes africanas tecem o Atlântico Negro. Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina de Jesus trabalhou durante mais de 2 décadas como doméstica no Rio de Janeiro, nos anos 1940 e 1950. Neta de escravos, passava quase todo dia cantando jongos, corimais, cantos de trabalho, excelências, pontos da Umbanda, enquanto lavava a roupa, limpava o chão, fazia o almoço. Tornou-se cantora profissional muito tardiamente, dedicando-se a gravar sambas e partido alto. Sua voz, ganga bruta, era por si só singular, própria e potente. Potente não só em relação ao volume e à intensidade, mas como parte constitutiva de uma nobreza sonora. Paradoxalmente, fizeram-no símbolo que se distanciava tecnicamente do mercado de virtuoses para se aproximar perigosamente dos territórios enraizados da autenticidade e da pureza. Folclorizada por muitos, Clementina era sempre comparada a, aspas, uma voz irracional que mantinha de pé as tradições negras, ou, aspas, um elo perdido entre a África e o Brasil. Parte da crítica musical e da historiografia da cultura brasileira afônica forçou a mão na construção da imagem de Clementina de Jesus, tentando identificá-la e aproximá-la de um possível arquivo morto na seção de musicologia e etnomusicologia do Musée du Quai Branly, em Paris, e ou transformá-la em acervo vivo de uma crença ontológica na pureza da voz africana. Tentar conceituar e valorar o seu canto como busca de ancestralidade é não perceber as dificuldades que envolvem o construto África na tradição de nossa música popular. Clementina não é a representação mítica de uma velha africana dócil e cordial, que venceu na vida como artista e que se apresenta como o depósito da memória sonora do Atlântico. Clementina pertence ao mundo das estranhas vozes, que não deixam sultões dormirem e mantêm reis à escuta, como quer Calvino. Assim como Pequena Flor, personagem do conto A Menor Mulher do Mundo, de Clarice Lispector, ambientado no Congo.
Clementina é uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, como dizia Clarice. As vozes da diáspora prescindem a noção de origem, do desejo midiático de ser periferia e da utopia de retorno ao paraíso selvagem. Uma voz em trânsito não pode ser capturada por axiologias e classificações. Vozes diaspóricas têm úvula, saliva, mãos, dedos e pés. São corpos em trânsito, instâncias de um devir errante. A voz que tento falar, dessa indisciplinada e anárquica voz em vibração, se desenha no vasto universo de Clarice Lispector como instância do inominável e do inapreensível. É na clave do indizível que a narradora protagonista de A Paixão segundo GH se insere na tessitura metalinguística do romance. Novamente nos deparamos com a tensão da voz de uma mulher sem nome, estranha, estrangeira, identificada como abotoaduras, GH, diante do mais abjeto ritual sagrado que a banalidade do cotidiano pode nos oferecer. Cito Clarice. Minha voz é o modo como vou buscar a realidade. A realidade antecede a voz que a procura, mas como a terra antecede a árvore, mas como o mundo antecede o homem, mas como o mar antecede a visão do mar, a vida antecede o amor, a matéria do corpo antecede o corpo, e por sua vez a linguagem um dia terá antecedido a posse do silêncio. Por se saber dividido, exilado de si mesmo, o estrangeiro olha o exterior de sua fronteira como contínua e pulsante necessidade de traduzir o visto, o vivido, o visível. Pensar a figura do estrangeiro é tentar localizar aquele imerso no conflituoso campo tradutório das relações afetivas e socioculturais com um outro que é sempre o outro de si. Como uma voz que oscila entre a língua materna e a língua madrasta, a tagarelice e o silêncio, o estar com e o estar sem, o estrangeiro existe no fora, na indefinição do lado sim e do lado não das fronteiras, no puro exterior da origem. Em seu clássico texto sobre a figura do estrangeiro, Étranger nous-mêmes, Júlia Kristeva afirma, cito, estrangeiro, raiva estrangulada no fundo da minha garganta, anjo negro turvando a transparência, traço opaco, insondável, símbolo do ódio do outro. O estrangeiro não é nem a vítima romântica de nossa preguiça habitual, nem o intruso responsável por todos os males da cidade. Nem a revelação a caminho, nem o adversário imediato a ser eliminado para pacificar o grupo. Estranhamente, o estrangeiro habita em nós. Ele é a face oculta de nossa identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que se afundam o entendimento e a simpatia. O afiado texto de Kristeva não tem por objetivo apontar a figura do estrangeiro como o outro, como que vem de lugares distantes, o forasteiro, o diferente, o contrabandista de si próprio. Imagens clichês que mobilizam a discussão, principalmente na contemporaneidade. Ao contrário, o conceito produtivo de estrangeiro está totalmente ligado ao debate contemporâneo sobre o lugar que o outro ocupa na produção de novas subjetividades e na aceitação de novos modos de relação com o construto alteridade. Na verdade, é esse outro que habita o mesmo que nos interessa. O estrangeiro é uma voz fantasmática que nos desconstrói como uno, que nos constrói como duplo e que nos possibilita ler o mundo como paisagem múltipla e plural em suas contradições, violências e crises. Na sua voz, no seu corpo linguístico e escritural, constrói-se a poética das dobradiças, ou seja, o trânsito intercultural e multiétnico que indetermina limites, fronteiras, campos culturais e políticos delimitados. Chamo de poética das dobradiças, pensando nos bichos da Lígia Clark, o procedimento criativo e estético no espaço da visualidade e materialidade das artes, que supera as dicotomias tradicionais, maior-menor, fora-dentro, forma-conteúdo, centro-margem, nacional-estrangeiro, corpo-espírito. E instaura contra-relevo, sob a forma de diálogos ativos, modalidades intersubjetivas, proposições de trânsito. Estrangeiro. Raiva estrangulada no fundo da minha garganta. Assim se inicia o texto de Kristeva.
Na profundeza da gorge, garganta, gaia gagueira, são liberadas e aprisionadas simultaneamente as vozes que emergem dos vultos espectrais, dos escritos de Calvino e de Clarice e dos cantos de Clementina. São vozes diaspóricas que têm uva, saliva, mãos, dedos e pés. Vibram e emanam energia vital a partir de uma garganta de carne. São corpos em trânsito, instâncias de um devir em contínuo movimento. Não há nacionalidade anterior e nacionalidade posterior para o estrangeiro. Há somente o polilinguismo e a fragmentação identitária. A brasileira Clarice Lispector nasceu em Tchetchenik, Ucrânia, em 1920. O italiano Ítalo Calvino nasceu em Santiago de las Vegas, Cuba, em 1923. A francesa Júlia Kristeva nasceu em Sliven, Bulgária, em 1941. O estrangeiro é um traficante de sentidos. Terminando. A voz, para a caracterização aqui proposta, é uma assinatura escritural, ou seja, uma instância de mediação e apropriação que faz a literatura e a música se deslocarem, né, para outros lugares. A voz como assinatura é a encenação da sua autoficcionalidade, como discurso esvaziado de totalidade holística e, paradoxalmente, repleto de máscaras identitárias. A voz é a assinatura como marca, como rasura, como impossibilidade de se chegar com plenitude ao fim. Que fim? Do texto? Da autoria? Da literatura? Da música? Da narrativa que não cessa de pisar no território do fora, na vertigem do desejo? Acredito muito na potência da figura e da atitude dos artistas da ação presente diante da amnésia imposta pelo capitalismo cognitivo para vender a memória como mercadoria. Estão todos ao lado da vida. Há nos músicos, poetas, artistas plásticos, malabaristas, atores, palhaços, bailarinos, e em toda sorte de vagabundos provocadores que erram pelas cidades, um desejo de trazer do subsolo, da reminiscência das ruas, bairros e espaços públicos, a força erótica da invenção. São corpos que resistem na contemporaneidade ao descaso com a história dos afetos e das narrativas que a liberdade nos provoca. Esse convite a trapaça, a invenção de um outro, ou seja, a ciranda dos gestos estéticos, tem um forte aliado nos cenários em ruínas das cidades do nosso tempo. Imagens, textos e vozes em dialogia e em rotação contínua. Calvino, Clarice, Clementina. Apesar dos fracassos, decepções, doenças, pequenos assassinatos diários, intolerância, abandono e preconceito, o coração teme em continuar, como no verso do Drummond. E a compreensão do mundo é uma possível saída para um mundo e a compreensão do comum é uma possível saída para um mundo tão desconectado com as forças da natureza, tão construído sob as ruínas impostas pelo capitalismo, tão distante do imperativo da hospitalidade. Essa teimosia, esse ato de insubordinação e indisciplina, faz do menino sírio, velado pela salgada água do litoral da Turquia, um símbolo de resistência. É na dor de uma família composta por milhões de deserdados que pode nascer algo novo, uma lição que nos faça passar a vida limpo. Somos todos imigrantes que desejam um novo mundo. Vivemos numa diáspora que não é abstrata, conceitual ou simbólica. Os espaços midiáticos e tecnológicos contemporâneos, antes de unir os povos, os separam no mercado fascista da acumulação de informação, saber, controle e poder bélico. Somos todos, em nossa produção de subjetividades, diaspóricos e em trânsito. Crer na força delicada de uma simples canção de amor é, antes de tudo, um ato político. Fecho o meu texto citando Clarice. Há uma canção de amor deles que diz também monotonamente o lamento que faço meu, porque te amo, se não respondes. Envio mensageiros em vão. Quando te cumprimento, tu ocultas a face, porque te amo, se nem ao menos me notas. Há também a canção para ninar elefantes que vão se banhar no rio. Sou africana. Um fio de lamento triste e largo e selvático está na minha voz que te canta. Os brancos batiam nos negros com chicote, mas como o cisne segregam o óleo
que impermeabiliza a pele. Assim, a dor dos negros não pode entrar e não dói. Pode se transformar a dor em prazer. Basta um clique. Obrigado. Convido agora a falar a Márcia Godinho Cerqueira de Souza, musicoterapeuta, conforme eu apresentei no início. Eu, como boa meio mineira que sou, eu fiz um texto, mas ao mesmo tempo fiz alguma coisa ali. Meio mineira é assim, meio desconfiada, né? Então, como eu sou musicoterapeuta clínica, eu trouxe um pouco da clínica musicoterápica e um pouco das questões filosóficas da música. Eu poderia começar a apresentação? Obrigada. Então, é mais para vocês conhecerem um pouco sobre esse trabalho da musicoterapia e como o musicoterapeuta pensa a música, pensa o silêncio, pensa o som, pensa o inaudível, né? Tentei trazer um pouco dentro do tema dessa palestra riquíssima. E a proporção que você foi falando, eu fui ficando extremamente feliz, porque as sincronicidades são maravilhosas, né, quando elas acontecem. E eu vou dar uma fechadinha com alguma coisa que você abriu, o que é bastante interessante, né? O não dito, né? O não dito, o inaudível, ele não quer dizer que ele não exista. Ele existe, né? Como diria Senhor, conhecem Senhor? Já ouviram falar em Senhor, um compositor do Rio de Janeiro? Sambista? Senhor Uai. O Uai é meu. O Senhor, né, na Lapa antiga, falava que ele vendia samba. Então, você vende samba? Não, a música está no ar, é de quem pegar. Então, está no ar, é de quem pegar. Então, ela é invisível, né? Hegel iria dizer que é das artes, né? Tem as artes espaciais e temporais na sua estética. E que música e poesia seriam as artes temporais, porque são aquelas que transcendem ao tempo. Então, a música da infância do meu paciente de 92 anos, com certeza pode ter sido a música da minha infância. E aí, mais ou menos por aí, que a gente vai tentar trazer um pouquinho. Próximo, por favor. Música e musicoterapia. Música como linguagem universal, que é uma coisa que me encanta profundamente, que foi o que você estava falando, né, da voz. A música em musicoterapia, as conceituações, mas não vai ser muito chato, não. A gente vai meio que interagir, vocês também podem falar, é assim o que vocês acham. E na prática clínica musicoterápica, algumas reflexões do inaudível, do invisível. Trouxe algumas fotos autorizadas da clínica com crianças. E uma sala de musicoterapia, para vocês darem uma olhada também, e considerações finais poéticas. Por quê? Eu sou musicista, sou musicoterapeuta, mas sou apaixonada por poesia. Não tem como alguém que gosta de música não gostar de poesia, das duas artes temporais. Próximo. Então, o Brucha, que é um musicoterapeuta americano, ele diz que a forma de tratamento em que o cliente, através do canal sonoro musical, dará vazão à criatividade, estimulando suas capacidades físicas, mentais, cognitivas e sociais, seja em grupo ou individualmente, a partir primordialmente do fazer musical. Então, dentro de uma sessão de musicoterapia, você faz música. Só que a música, o conceito de música em musicoterapia, não é somente um conceito estético. O conceito estético, ele pode ser um produto do processo terapêutico ou não. Próximo. E aí, são várias as definições. Então, essa é uma definição que eu busquei muito burilar dentro da prática clínica. Então, eu fui verificando que musicoterapia é a utilização pelo profissional musicoterapeuta do som, da música e de todo tipo de manifestação sonoro-musical. Sejam os sons, os silêncios ou a musicalidade das palavras. E aí, Márcia, como é que você vai hoje? Eu estou bem, estou legal, estou ótima. E aí, né? Você está bem para fazer essa palestra? Eu estou super bem para fazer essa palestra, não estou nem um pouco segura. Eu estou ótima.
Então, o que é dito, o que não é dito, que som é esse? Então, a palavra é música. Né? E aí me lembra uma coisa importantíssima, que depois eu vou dizer na próxima. Então, a música vai atuar como intermediadora no estabelecimento da relação terapêutica. A música é o objeto intermediário da relação musicoterapeuta-cliente. E assim por diante. Próximo. Giovanni, não esqueci seu nome. E aí vai o seguinte: música é a arte de combinar sons e silêncios. Quando a gente faz música, o musicoterapeuta ele é músico, mas ele não pode colocar a música como estética entre o paciente e a sua relação com o paciente. Né? Ali é o fazer musical, o acontecer sonoro musical que vai fazer. Então, essa arte de combinar sons e silêncios, muitas vezes é o tempo da espera. É a espera sem som. Mas ali tem música. E isso me lembra, eu tive uma grata experiência na minha vida, foi assistir uns concertos de John Cage. Não sei se vocês conhecem os concertos de John Cage, conheceram? Né? E aí... Foi uma beleza. E eu estava naquele dia na sala Cecília Meirelles, com o John Cage, e ele entrou, e aquele concerto de Silence. E todo mundo assim. Imagina o brasileiro com minutos, acho que eram 5 minutos de silêncio, se eu não me engano, na peça. Começava com silêncio. E o brasileiro... O que está acontecendo? Eu não sei. Quer uma pipoca? Não sei. Isso é música. Era a música da plateia. Então, o silêncio te proporciona a escuta do outro, e não o seu fazer musical naquele momento. E aí, no final, teve um samba de break nesse dia. Alguém ficou tão nervoso e irado com aquele silêncio que falou assim: se fosse músico brasileiro, todo mundo estava xingando. Quer dizer, ainda no samba de break. No final, ainda terminou com o samba de break. E quem trouxe foi a Jocy de Oliveira, uma musicista contemporânea da melhor condição. Próximo. E a expressividade, quando a gente vai trabalhar com expressividade. A música é a própria expressão. Né? Então, me lembra muito também que, na minha vida, ele percorreu sempre. Ferreira Goulart vai dizer que um canto não pode ser uma traição à vida. E só é justo cantar se esse canto arrasta consigo as coisas e as pessoas que não têm voz. É político? É, mas é extremamente humano. Né? É só ouvir o que você colocou, Júlio, né? Do menino lá. Um canto para o musicoterapeuta é um grito, é um silêncio. Ele não pode ser uma traição à vida. Ele tem que arrastar consigo para a saúde, para a produção, né? Para ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E a música possibilita que o outro atribua um pouco ou muito de si àquela que não lhe pertence. Uma música pode ter uma experiência para você diferente da minha. Né? Mas existe uma universalidade nessa música. E o Nietzsche vai dizer, que eu sou uma apaixonada por Nietzsche, meu mestrado foi em Nietzsche, o corpo é um campo neutro entre o indivíduo, suas necessidades e o mundo exterior. Mas cada corpo, como diria Foucault, é marcado de história. Então, cada corpo é marcado de música. A música da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, a música da perda, a música do ganho, a música da raiva, a música do abuso sexual, que pode ser até uma música infantil. Então, é nesse momento que entram as dores e o processo terapêutico extremamente cuidadoso, extremamente sutil, que se tem que ter numa anamnese de musicoterapia. Próximo. Música é arte. Isso é um problema filosófico que eu sempre gosto de colocar. Música é arte? É arte. Então, música é linguagem universal? Algumas linhas não concordam com isso.
mas eu sempre costumo dizer, a arte é uma linguagem universal? A música é arte? Logo, a música é uma linguagem universal. E a música é movimento? Ela é o próprio movimento, né? É ela que levanta os bailarinos. A gente vai ver na letra do Abel Silva. E a música é uma linguagem universal, não porque ela iguala o que não é igual, é porque ela vai fazer a diferença entre eu e você. Vai depender da experiência. Como a gente viu lá na cognição, o Ulrich Neisser dizendo, um mundo de experiências é feito por quem as experimenta. O mundo de experiências é de quem experimenta. Né? Me lembro Pessoa, Fernando Pessoa. Quer sentir? Sinta quem lê. Faço poemas? Quer sentir? Sinta quem lê. Leia você. Sinta. Faça música. Sinta você. Próximo. E aí eu faço isso porque também, às vezes, eu dou palestra para o pessoal que trabalha mais especificamente com a área cognitiva, né? E para ter um entendimento entre a música e a palavra, entre o verbal e o não verbal. Então, a música, quando você atua com a música na relação terapêutica, você está trabalhando com os domínios da cognição e da música, com lateralidade, com áreas cerebrais, com a integração das áreas. Então, nós vamos trabalhar com percepção, emoção, ação, linguagem, aprendizagem, memória. Mas, quando a música acontece, muitas vezes, esse cantar, esse fazer musical, vai explodir em lembranças, pensamentos, conceitos, sentimentos, comportamentos e representações internas, que são imensas, porque a música ela é a ponte por onde transitam as memórias. Então, ela vai do mais belo ao mais medonho, do mais apolíneo ao mais dionisíaco. E é via de mão dupla. É como se fosse um grande elevador dentro do seu próprio corpo. E você, muitas vezes, não precisa falar. Então, em princípio, a música, como processo terapêutico, numa relação, ela não ameaça de imediato. Não tem uma ameaça imediata nesse momento da ação musical. Próximo. Aí eu costumo dizer que musicoterapia não é magia. Por quê? Muitas pessoas falam assim, então se faz musicoterapia, tudo fica bom, você consegue rapidamente que a pessoa sinta. Não, não é isso. Tem todo um processo terapêutico que vai se encaminhar por aí. Então, mais ou menos, é esse o tipo de trabalho que a gente faz. E ele estava falando nessas questões humanas, né, e é uma linha que, pelo menos, eu sigo, que é da ontogênese, da antropogênese e da filogênese, que uma repete a outra. Quanto mais vivências musicais a gente tem, a gente vai vendo que a gente consegue se relacionar com o que nós somos, com o que a humanidade é, dentro dessa humanidade nós somos, e também entre as espécies. Existem as comunicações não verbais, inaudíveis, invisíveis, entre as espécies. Próximo. Próximo. É uma sala de musicoterapia. Próximo. O musicoterapeuta tem que saber tocar um pouco de cada coisa. Instrumento melódico, harmônico, saber percussão, trabalhar com simbologias, com as questões culturais. Próximo. E agora eu gostaria que passasse, então, um pouco das fotos do consultório. São fotos autorizadas somente para esse evento, neste momento. Foram autorizadas ontem. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho das fotos do consultório. Por quê? Quando se trabalha com crianças autistas, com Asperger ou Asperger, com síndrome de Down, onde a dificuldade de verbalização é grande, a questão do afeto é extremamente difícil de contato, a música vai permear esse estabelecimento de relação até que se transforme em alguma coisa construtiva. Porque o ser humano ele é criador, mas ele é criatura também.
né? Então, o trabalho é um trabalho com música, com fazer musical, mas não uma preocupação estética inicialmente. Próximo. As expressões vão se transformando à proporção que a música vai ocorrendo. Então, a música, estruturante como ela é disciplinadora, mas no fazer musical livre, isso se dá de uma forma natural, afetiva e tranquila. Próximo. Próximo. Ele está com um instrumento aqui. Não sei se vocês estão vendo. São unhas de cabra. É um instrumento extremamente bom de tocar, porque tem assim uma unhas de cabra. É uma coisa maravilhosa. É na Patagônia. Esse eu comprei na Patagônia. O musicoterapeuta também ele é um garimpador, né? Porque a universalidade está aí. Esses instrumentos são instrumentos extremamente simbólicos. Próximo. E tudo aí está trabalhando lateralidade, esquema corporal, discriminação auditiva, toda a parte de discriminação fina, né? Motora fina, ampla, a parte rítmica, forte e fraco, lado direito e esquerdo. Para gente que já tem essa função preservada e utilizada, é fácil. Mas se você pedir que alguém faça, os meus alunos fazem, ainda tem que fazer ao contrário. E aí a gente vê que não vai realizar, porque é difícil. Então, quem tem macroglossia, que tem uma língua um pouco maior que a boca, vai babar, vai ter dificuldade. Então, esse trabalho tem que ser também numa linha comportamental, onde o trabalho está livre, mas o musicoterapeuta está atento para fazer a melhora dessas condições, para que ele engula melhor, que ele fale melhor, que ele seja mais feliz, se relacione socialmente no meio que ele convive. Próximo. 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 Uma síndrome de Asperger é diagnosticada bastante cedo, quando você começa a trabalhar com as questões do afeto, para uma mãe com uma criança autista começar a ganhar abraço, beijo, colo, cheiro, beijo de nariz, de esquimó, é algo muito, muito importante. Próximo. Verifiquem o olhar, o sorriso. Próximo. Pode ir passando. Isso, mais. Isso. Isso. Está explorando o instrumento. Próximo. Pronto. Aqui já está num estabelecimento de relação terapêutica profunda. Profunda de afeto, de buscar, de querer estar junto, tocar junto. Próximo. 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 Pode ir passando. Isso. Próximo. Esses foram alguns dos pacientes que autorizaram. Ele queria tocar aqui hoje. Infelizmente, não pôde vir por uma questão logística, né? Tem atualmente 29 anos, é músico profissional, tem Asperger, está comigo desde os 12 anos, já trabalha, já tem sua própria vida pessoal e a gente quer que ele faça uma universidade agora. Ele está estudando para isso. Próximo. Próximo, próximo. Acho que já foi. Acho que já foi. Acabou. Agora a gente vai voltar para cá e eu vou terminar com as considerações poéticas que eu falei para vocês. Quando um musicoterapeuta ou qualquer pessoa que trabalha com arte trabalha no processo terapêutico, a música, a letra, a voz, ela vai te dando definições. Uma definição daquilo que é ou daquilo que você faz não está só numa conceituação. Ela pode estar numa letra musical. Então, pode começar de novo na apresentação. Eu vou trazer um pouco do o que seria, então, o inaudível para a gente, né? Do inaudível, do invisível,
na musicoterapia. Vocês viram ali as sessões de musicoterapia, fotografias, mas aquilo ali é som, é silêncio, é o tempo todo movimento. Tem que ter um ritmo, né? Desculpem a quebra de ritmo. Se música é arte de combinar sons e silêncios, ela é ritmo, melodia e harmonia. Então, o ritmo seria o mais primitivo, a melodia seria o melos, mais o tronco, a paixão. E a harmonia seria mais a intelecção, a parte intelectiva. Essa palestra eu queria dedicar para ele, porque ele é muito importante para a musicoterapia. O Oliver Sacks vai dizer que a música, com seu ritmo e fluxo, pode ter importância crucial nas suspensões. Suspensão é quando algo está parado, não está em movimento, né? Porque o ser humano ele tem o seu equilíbrio no movimento e não na inércia. O fluxo movimenta a percepção e o pensamento subitamente interrompidos. A música parece, às vezes, funcionar como um modelo ou gabarito para a noção de tempo e movimento que esses pacientes perdem temporariamente e precisam reaver. Por exemplo, um parkinsoniano, em meio a uma suspensão, um congelamento, porque tem uma rigidez, o que ocorre? Ele pode conseguir mover-se ou ouvir música. De fato, algum desses pacientes, apesar de incapazes de andar, conseguem dançar ao som da música. Os neurologistas intuitivamente empregam termos musicais e referem-se ao parkinsonismo como gagueira cinética e ao movimento normal como melodia cinética. Essa melodia cinética é o movimento. E o Harvey vai dizer em 1600, que referiu-se ao movimento animal como a silenciosa música do corpo. Então, a gente fala muito do inaudível e do invisível, está tudo aqui. Quem quiser escutar, escute. Quem quiser ver, veja. Próximo. Próximo, por favor. Próximo, Giovanni. Para que fazer música? Para expressar, resgatar, comunicar, criar, recriar, improvisar, cantar, movimentar, dançar, viver. Próximo. E aí a gente vai dizer o seguinte, quando eu falei da beleza da superfície, o Nietzsche vai dizer que a arte grega nos ensinou que não existem superfícies realmente belas sem profundezas medonhas. E a música te possibilita ir até o medonho e trazer de volta aquele que outrora ouvir-te. E em física tem uma coisa chamada padrão que une. Eu gosto muito disso porque eu acho que a música é um padrão que une. Muitas vezes ela é o próprio padrão, né? Próximo. O Ernest Fischer vai dizer que a função da arte, quando você trabalha, não é passar por portas abertas, mas é abrir portas fechadas. A arte abre as portas fechadas. Não passa por portas abertas. Próximo. Música, então, ela é inaudível porque o silêncio é música. Ela é invisível, como disse o senhor, porque o som está no ar. E ela é música porque ela é um produto da sua inteligência. Uma psicanálise, nós fazemos música para nos escutarmos nela. A gente improvisa e cria porque a gente se escuta nela. Próximo. E aí entram as poesias. Posso ler ou não? Pode? Beleza, então vamos lá. Aí são as paixões, cada um tem as suas. Essas são as minhas e que me movem para o trabalho. Então, quando olho para mim, não me percebo. Eu tenho tanto a mania de sentir que me extravio, às vezes, ao sair das próprias sensações que eu recebo. O ar que respiro, este licor que bebo, pertence ao meu modo de existir. E eu nunca sei como hei de concluir as sensações que, a meu pesar, concebo. Nem nunca propriamente reparei se na verdade sinto o que sinto. Eu serei tal qual pareço em mim? Serei? Tal qual me julgo verdadeiramente? Mesmo ante as sensações, sou um pouco ateu. Nem sei bem se sou eu quem em mim sente. Acho que quando você trabalha com a sua própria crise, você começa a construir alguma coisa para outra pessoa e para você também. Próximo. Essa é uma música que a gente canta muito, ela feita pelo... A música é do Meirelles, que foi diretor da Sala. E é claro que é Fernando Pessoa, né?
Pobre velha música, não sei por que agrado, enche-se de lágrimas meu olhar parado. Pensa na sua música e vamos com essa poesia. Cada um tem a sua. Recordo outro ouvir-te, não sei se te ouvi, nessa minha infância que me lembra em ti. Com que ânsia, tão raiva, quero aquele outrora. E eu era feliz? Não sei. Fui-o outrora agora. Quando você revivencia, você é de novo. Próximo. E aí começa também o popular, né? Conhecem o Péricles Cavalcante? Ele fala: eu faço música por amor e por esporte, música por acaso e pela sorte. Eu faço música pelo som e por vaidade, música para vender pela cidade. Eu faço música por que não? Porque sim. Eu faço música para pensar e para comer, música para dançar e para chover. Eu faço música para driblar a timidez, música pela sua insensatez. Eu faço música por que não? Porque sim. Eu faço música como forma de protesto, música para mentir porque eu não presto. Eu faço música por prazer, sem nenhum sim. Música para você e para mim. Eu faço música por que não? Porque sim. Só não li aquele música, música, música. Eu tinha um paciente autista gravíssimo. A única palavra que ele chegava na sessão, um grau severo de autismo, ele chegava, abria e fazia assim: música, 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 música. Era a única expressividade que ele tinha. E o artista tem a capacidade de tirar isso e trazer para a gente. Próximo. Estou terminando. Essa é barra pesada, mas é linda. Conhece a Sueli Costa? Conhece o Fabel Silva? Companheira música, companheira do quarto dos rapazes, entre revistas e fumaças, confidente do quarto das meninas, entre calcinhas e sandálias. Música, música. Farol na cerração dos grandes medos, a força que levanta os bailarinos. Elétrica guitarra entre os dedos aflitos e quentes dos meninos. Música. Irmã, imã, irmã. Feroz como a ira do Irã. Ou mansa como o último carinho quando já chega amanhã. Próximo. Essa é a última. Essa é uma que embala, né? Já embalou muita gente, e é mais ou menos uma coisa extremamente importante. Motivo, Cecília Meirelles, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Tudo está no ar. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Aí esse grifo é meu, eu sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Próximo. Que música é essa? Canta rápido, não tenha medo. Isso, genial. Uma imagem. Lembra da representação interna que eu falei? Uma imagem traz várias canções. É a sua canção associada à sua representação interna, daquilo que você é. Próximo. Obrigada. E agora eu vou terminar passando a Canção dos Homens, que foi uma grata surpresa, que ele trouxe a questão africana. E eu acho isso lindo. Eu não vou ler. Procurem ler, porque passa um pouco rápido. Eu não vou ler para minha voz não atrapalhar. Então, pode passar a Canção dos Homens, e eu juro que acabou. Essa Canção dos Homens é para a gente ver que a gente tem nossa identidade.
Oh, Babaluma. Sugale makaya bu, sugale makaya. Atawe, atawe. Sugale makaya. Oh Babaluma. Fiquei por último nessa ciranda de música e que na realidade me cativou muito. E não estava no meu texto, não está no meu texto, mas me fez lembrar uma citação de Liu Fan, que Teresa, em Nova York, viu as obras de arte dele. Né? Ele, numa entrevista, perguntaram para ele sobre o som de um tambor, quando alguém tocava. Aí ele foi responder o seguinte: esse som não vem nem de quem toca e nem do tambor. E eu aí deixo a questão em aberto para vocês. De onde vem esse som? De quem é esse som? Né? Eu fiquei com o tempo um pouco reduzido, mas eu me considero assim, muito pretensiosa no que eu vou trazer, né? Porque me cativou o título da mesa, né? O inaudível, o indizível e a música. E como eu tenho, né, me empenhado em escrever um trabalho que ainda não escrevi, né, sobre a primeira identificação por incorporação ao Pai e amor a Ele, né? Eu tive vendo esse momento lógico, né? E estou propondo uma relação entre esse momento dessa incorporação, dessa primeira identificação, com a Lalang. Se a gente pode fazer uma relação não é um tempo desenvolvimentista, é um tempo lógico que eu estou falando. Porque tanto essa primeira identificação, Freud já coloca, inclusive, no eu e o isso, né, que ela é anterior a qualquer relação de objeto. O Lacan coloca que essa primeira identificação é a matriz das outras identificações, da série de identificações. Então, veja bem, o que eu gostaria de começar a dizer para não ser muito dispersiva. Eu trouxe algumas pontuações, né, não só de Freud como de Lacan, para poder dar seguimento a isso que eu estou propondo. Quer dizer, essa identificação por incorporação parte do Freud.
em Totem e Tabu, né, onde há o assassinato desse pai, né, como todo-poderoso, esse que diz não à castração, né, e matam esse pai e fazem, né, o banquete totêmico, né, incorporam, né, eles comem, não incorporam, eles comem um pedacinho do corpo do pai. Mas aí Lacan se pergunta, o que eles comem faz parte do corpo ou é algo da ordem do incorpóreo? Ou seja, que é a força, que é o poder, isso não se trata de corpo. E aí Lacan vai procurar isso, né, essa questão corpórea e incorpórea, né, porque ele está o tempo todo querendo também se dar conta do que é um corpo, né? Então, eu, como é que eu vou dizer, atrevidamente, né, vou, pelo menos, mencionar e tentar falar de topologia, quando, na realidade, não vou mostrar nada aqui. Lacan lança a mão da topologia, né, para falar desse movimento de incorporação, ou seja, essa identificação por incorporação. E começa a falar dizendo que se trata do real, de um grande outro real. Então, o que acontece? Ele, no seminário RSI, ele diz o seguinte: identifiquem-se ao real do grande outro real e vocês obterão isso que eu indiquei como nome do Pai. Mais adiante, aquele que dá nome às coisas, ou seja, uma função. Freud chama esse movimento, né, do Totem e Tabu de herança arcaica, né, como alguma coisa do primitivo, como alguma coisa do original, né? E acontece que Lacan vai falar que isso é da ordem da estrutura. E aí ele diz que tem que falar de interior, quando, na realidade, a gente já estava falando de banda de mebos, dentro e fora e dentro, uma coisa só, né? Mas que ele precisa falar de interior. E aí ele propõe, né, pegar o toro, que ele diz que ainda não se dá por satisfeito como corpo, e ele faz o quê? Ele corta o toro. Vocês sabem mais ou menos o que é o toro ou não? É uma câmara de pneu. Uma câmara de pneu. E diz, por exemplo, o que está ali dentro da câmara como ar, ele chama aquilo ali de alma do toro, né? Ele vai, corta essa parte de cima ou de baixo dessa câmara de pneu e faz um reviramento. Revira as bordas até se encontrar de novo. Quer dizer, ele bota como se estivesse revirando uma luva e bota juntando as duas extremidades. E é interessante porque há pouco tempo eu fui numa livraria e achei o brinquedinho do toro, que ele vai chamar isso aqui de trick. Veja bem, ele escorrega, ele corre e tem uma marca. A marca que está aqui é a marca onde foi colado a parte onde cortou. Por que eu estou falando disso e estou mostrando esse objeto topológico? É pelo seguinte, porque aqui Lacan vai dizer, veja bem, que há um dentro, há um furo anterior e um furo posterior, que faz parte da câmara de pneu, que tem uma rodela, não tem um furo no meio, né?
tem uma parte interior, que ele chama de endo, mas que, ao mesmo tempo, vai virar ecto. Ele vai correr e vai vir para fora. Está dando para perceber, né? E vai vir para fora. Mas existe uma parte que fica entre esse endo e esse fora, que, na realidade, não é nada mais, nada menos do que a banda de Mebus. Então, o que acontece? Essa parte que fica entre essa camada de dentro e a de fora, onde aqui tem um líquido que dá para escorregar. Está vendo? Ó. Ele vai chamar de alma do touro. Ele vai chamar de espaço vazio do touro. Por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso e estou trazendo esse objeto topológico para mostrar a questão da incorporação. Por quê? Ele vai dizer: a incorporação é da ordem do real, do grande outro real. O que quer dizer isso? É a sua falta no real. A falta desse grande outro no real. Então, ele está, no momento de estruturação dessa criança, ela precisa, de alguma maneira, para entrar na neurose, ou na psicose, ou numa adição, ou numa anorexia, ou qualquer clínica que possa afetar ao corpo, vai se tratar disso aqui. Porque ele diz que a estrutura do homem é tórica. É isso aqui. Dentro e fora, fora dentro, e o vazio. E o vazio. E nesse vazio, veja bem, a gente pode pensar, né, porque ele vai colocar a incorporação como aí. Porque você não incorpora o corpo. O corpo se faz no momento da incorporação. Por quê? Porque é quando você separa o corpo da carne. Pela via de quê? Pela via da marca. Né? E aí, eu poderia citar, veja bem, ele diz, inclusive, no RCI, ele diz assim: não é algo que vai fazer parte do corpo, mas o que se incorpora faz corpo. No outro seminário dele, no Lancy, é a questão do interior, que ele sempre condenou em Freud. Ele diz assim: que relação há entre isto, que é preciso admitir que tenhamos um interior. E mais adiante ele diz: é o que chamamos identificação. Identificação aqui. Né? Uma outra citação dele. Porque ele está querendo dar corpo ao corpo, vamos assim dizer. Em Lancy também. É necessário admitir que temos um interior. Para consistir, quer dizer falar de corpo. Então, veja bem. Aí eu pergunto: o corpo do real, a que concerne esse interior, corresponderia ao real do grande outro real? Veja bem, ele vai pegar essa questão do que é corpóreo e do que é incorpóreo pela via dos estoicos. Né? É que ele vai dizer que há categorias, há 4 categorias que são incorpóreas. Ele diz, isso é importante: o corte, o vazio do grande outro, o lugar ocupado pelo corpo e o tempo. Agora, ele diz o seguinte,
que o corte, o dito, ele é uma entidade incorpórea, mas possui 2 elementos corpóreos. É aí que eu vou entrar com a questão da Lalang. 2 elementos corpóreos. A palavra enquanto som e o objeto. Aí ele vai dizer também problemas cruciais da psicanálise. O significado é incorpóreo. Com reserva, propõe traduzi-lo por significação incompleta, que é da ordem do incorpóreo. Então, veja bem, aí eu faço a seguinte questão. Isso Lacan com relação que eu estou colocando com a Lalang. A significação incompleta, como incorpórea, suporta a função de fonação como suporte do significante? Isso ele vai abordar no seminário 23, que é o Santômio. Aí, no seminário da angústia, ele traz: o som conjuga a fonação com a voz. É o que modela nosso vazio. Aí eu pergunto, se houvéssemos um elemento a privilegiar como original e fundante, seria o som da voz? Né? Então, veja bem, de acordo com essa temporalidade lógica, de acordo com isso que é fundante nesse vazio, que é preciso que seja articulado, fundado, porque faz parte, né, da estrutura humana esse vazio, né? E o que antes de qualquer relação de objeto pode passar por aí. Eu estou falando isso aqui agora, estou me lembrando, né, que eu tenho uma colega que está com um netinho pequenininho. Ele está com 3, 4 meses. Então, eu fico perguntando para ela, né, como é que ele está procedendo com essa mãe e com ela também, né? Então, diz que agora, ele com uns 5 meses, mais ou menos, é que ele está conseguindo, de alguma maneira, a questão do som da voz materna, que ele está, como é que eu vou dizer, identificando, vamos assim dizer, esse som, né? Que escutou de longe, ele já fica alvoroçado. Então, eu fiquei me perguntando, isso é estabelecido de uma maneira lógica nesse espaço vazio, real, que Lacan propõe, né? Nesse brinquedinho que eu trouxe como toro? Assim como essa primeira identificação por incorporação é a incorporação desse vazio, né? Eu gostaria que a gente pudesse poder falar disso e que contribuição que eu teria além dessa que eu trouxe. Obrigada. A gente vai ficar na falta, não vai ser possível responder as perguntas, eu só vou fazer alguns comentários. Começo dizendo que hoje eu acordei com o Júlio Diniz, né? Nós não nos conhecíamos, nos falamos por WhatsApp, e ele ficou de me mandar o texto. 6 e pouco da manhã, ele me manda um WhatsApp, está no seu e-mail, e a partir dali estabelecemos uma conversa. Na verdade, o texto dele, eu já estava acordada, mas me despertou, porque realmente ele me tirou daquele marasmo matinal, né? Foi um susto, uma inspiração e uma ótima maneira de começar o dia, viu, Júlio? Eu vou só fazer alguns recortezinhos pequenos aqui, né? Na parte do Calvino, porém, uma voz não é uma pessoa, é algo de suspenso no ar, destacado da solidez das coisas, né? E o dito pelo Júlio, antes de tudo, a voz é a narrativa de si e a sua obra, e a sua dobra. A questão da materialidade da voz, né? Dobra, foi boa, né? A materialidade da voz, né, descrita de maneira fascinante pelo Calvino,
existe uma pessoa viva, garganta, tórax, e o que ela tem de único me fizeram recordar o que disse a Maria Bethânia, a respeito da morte da mãe dela. Ela disse: eu sinto falta da voz dela, é o que mais me faz falta. Eu nasci com aquela voz é a voz do que eu conheço, e não ter aquela voz, né? Ela botou reticências assim que não tinha nem como falar. Eu tenho tudo, eu guardo tudo, mas a voz não tem. Essa saudade é dura quanto a Bethânia, né? E a gente, sabendo que a voz do grande outro, que marca o sujeito de uma maneira única, e que ele precisa, de alguma maneira, se haver com essa voz para poder adotar a própria voz, né? E ela como cantora, eu achei muito interessante isso dito por ela. E uma das coisas assim que, quando eu vi o título desse fórum, me reportou logo essa questão dos refugiados, e que o Júlio tocou também. No domingo, a Dorothy Razarin falou que temos o hábito de transformar as diferenças individuais em identidades coletivas, e que o outro que começou a desaguar no Mediterrâneo iniciou seu purgatório sendo taxado de clandestino. Alguns naufrágios depois foi promovido a migrante, diante da sucessão de novos horrores passou a exilado, e só recentemente passou a ser considerado refugiado, mesmo quando não bem-vindo. E, paralelamente a essa progressão vernacular, né, ela destaca que começam a ser vistos como gente, mas que falta muito para serem olhados como indivíduos, e serem olhados na sua subjetividade, então, né? E ela cita o Zizek, né, que a gente fala muito sobre ele na escola, e ela chama de franco-atirador cultural, que afirma que a crise migratória atual seria apenas o começo, que a humanidade deveria se preparar para ser nômade, diante de mudanças ambientais que imporão transformações em grande escala, por enquanto ainda inimagináveis, né? E assim, quando eu li esse título, né, o inaudível, o invisível, eu lembrei logo deles, e foi muito bom o Júlio ter falado sobre isso, porque foi a primeira coisa que me veio à mente no momento em que eu vi esse título. Márcia, adorei, gostei muito do trabalho, e me tocou muito essa parte final, porque eu tenho o hábito de compor musiquinhas para os meus sobrinhos netos, e agora já tenho até a minha sobrinha. Ninguém sabia que eu sou compositora, né? Eu invento qualquer coisa, gente. E até a minha sobrinha, que está com a filha dela com menos de 1 ano, já me cobrou isso. E é bacana, assim, às vezes eu mando por WhatsApp a musiquinha para eles, eles ficam embevecidos ouvindo a música, e foi muito legal isso. Vou lembrar que, quando tiver que castigar, é só cantar a música para eles, para eles lembrarem do que eles são. Bom, basicamente é isso. Tinha muito mais coisas para comentar, mas a gente está com pouco tempo. Onesira, obrigada. Adorei o trick, né? Trick. Muito bom. Gostei muito. Obrigada a todos.